Fala, rapaziada. Hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui, que é um vídeo para a gente também estar refletindo um pouco, e principalmente o torcedor palmeirense que continua ainda tratando a questão do Abel como alguém insubstituível dentro do clube e que também várias vezes coloca o Abel como acima do clube, como se fosse o único treinador disponível no mercado do futebol. E eu estava assistindo um vídeo do Fernando Gil e ele trouxe exatamente essa reflexão quanto a essa questão do Felipe Luiz e ele fez ali uma troca de ideias e uma reflexão referente ao Abel Ferreira e o Palmeiras. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu gostei bastante do que ele disse no vídeo. E, ó, deixa eu colocar aqui. Vamos lá pro vídeo, rapaziada, e a Meus gente vai amigos, muito reagindo. boa tarde a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse intenso, desse nervoso, desse nevrálgico debate comigo. Obrigado a você aí, que vai deixar o seu comentário. Você, rubro-negro, se posicione como rubro-negro nesse momento, como aquele que torce para o Flamengo. E você aí, companheiro vascaíno, Aí vocês pegaram já o primeiro ponto, né? Colocando o clube em primeiro lugar. Primeiro ponto. botafoguense, palmeirense, corintiano, imagine o meu lugar, como se na verdade esse tema fosse com o clube de vocês, clube que vocês amam, clube que vocês põem acima de tudo, clube que vocês sabem muito bem que está acima de qualquer treinador, de qualquer jogador, mesmo Conseguiram pegar essa, né? Acima de qualquer jogador, acima de qualquer treinador. Isso o clube. quando esse jogador é do quilate desse aí, que sempre entendeu que mesmo sendo, nunca falou, mas o maior da história do Flamengo, jamais se posicionou acima do clube. E que, inclusive, por muitas das vezes, abriu mão de dinheiro, de muito dinheiro, para permanecer defendendo o nosso escudo. Então, você deixa o seu like aí, você se inscreva no canal e você entenda, por favor, que eu realmente estou muito irritado com o que está acontecendo, porque eu acho que o Flamengo não é trampolim para ninguém. O Flamengo não está realmente abaixo de qualquer treinador, de qualquer jogador. Realmente estou muito irritado com isso, porque o companheiro Felipe Luiz, é verdade, ele em um ano foi campeão, sim, da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, do Campeonato Carioca, foi campeão da história, que eu diria, a maior possível do Campeonato Brasileiro, porque os nossos títulos, você aí pode contestar também, torcedor de rubro-negro, Vocês viram, né? 4 títulos em um ano. Em um ano. vieram de dentro do campo, não daqueles arranjos que a CBF fez. Não é isso que eu quero discutir, mas de fato o Flamengo é Nênia campeão brasileiro pelas mãos dele. Mas a história do Flamengo começa bem antes dele. E ele, em um ano, eu quero dizer isso aqui para vocês, em um ano, com um elenco muito bom, em um ano, com um elenco caríssimo. Pegaram mais um detalhe. O que, que foi que ele falou, né? Que o Flamengo veio antes do Felipe Luiz, né? E é o que muito torcedor palmeirense pega para colocar que o Palmeiras é a partir de Abel Ferreira. Em um ano, com um elenco qualificado, o melhor da América do Sul, ganhou tudo isso. Não fez mais do que obrigação. É verdade que outros não fizeram. O Tite não fez porque é ruim. O Cruzeiro, você aí, torcedor do Cruzeiro, pode também reclamar comigo agora, não tem problema nenhum. Não estou aqui amaldiçoando o Cruzeiro. Não, em hipótese alguma. Mas eu estou dizendo que o Cruzeiro contratou um treinador horroroso, um treinador obsoleto, que está aí há muito tempo sem ganhar nada e que quando ganhou, também não ganhou assim com tantos méritos, sem querer subtrair aí o último título que o Corinthians teve do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero que não foi nem com ele, pelas mãos dele, mas era ele ali que tinha introjetado muito dos conceitos, tirando aí aquele time de 2015, que também foi muito bom. Esse foi o último bom trabalho que ele fez. É verdade que o Vitor Pereira também não conseguiu fazer, horroroso. Vitor Pereira horroroso. É verdade que o Paulo Souza não fez, horroroso também, que o Domi não fez, que a passagem do Rogério Ceni, que também não fez mais do que obrigação, ganhou um título brasileiro. O único aí que ganhou, eu diria assim, com um time em crise, reconstruiu tudo, foi o Dorivalzinho. E mesmo assim o Dorivalzinho não pediu esse dinheirão que o Felipe Luiz está pedindo, que orbita aí perto da casa de 5 milhões, 5 milhões, 4,5, 5 milhões por mês para poder treinar o clube de regatas do Flamengo. O companheiro acabou de subir no ônibus, porque Estão pegando aí, ó, o Abel no Palmeiras. O Abel no Palmeiras, tudo bem que não foi lá o Abel que pediu, né, para ganhar aí 3,5. Mas o Felipe Luiz colocou salários absurdos. E assim, eu vejo isso como um espelho dessa questão do Palmeiras que ele deve ter visto. Pô, se o Abel conseguiu ter esse salário em 5 anos, por que que eu em um, ganhando tudo que eu ganhei, eu não posso ter 4, 5? Aí que foi um grave erro do Felipe Luiz e do seu empresário.
Porque eles acharam que a diretoria do Flamengo é a diretoria do Palmeiras. Concordam comigo sobre isso? Eles foram muito juvenis, cara. Ele subiu no ônibus, sim. Gil, tu queria que ele renovasse? Queria. Por que você queria? Eu queria, porque eu acho que o trabalho dele está em construção. É um bom trabalho. Me enervou várias vezes. Ele cometeu erros muito, mas muito substantivos. Contra o Bahia. Posso aqui citar vários para vocês aqui. Acho que o Flamengo deveria ter ganhado o Campeonato Brasileiro com mais sobra. Deveria ter ganhado ali com muito mais folga. Deveria ter ganhado antes, não fossem os erros dele também. E todos diziam assim, não, Gil, mas ele, em alguns momentos, ainda peca por ser um treinador mais jovem. E ele está em construção, ele está em desenvolvimento, é verdade. Se está em construção, está em desenvolvimento, por que não faz ali uma reflexão, faz uma introspecção e entende assim, caramba, o que eu estou pedindo é alto demais. Concedeu todas as fichas para o empresário dele português, que é ganancioso, que vocês sabem muito bem, um bom percentual ele vai tirar ali do contrato que o Felipe Luiz celebrar com o Flamengo, se por acaso celebrar. Tô vendo aí muita gente na internet criticando o BAP, dizendo que tem que renovar logo. Não, não tem que renovar logo, isso é um absurdo. É um absurdo. Se o Palmeiras quer pagar 3 milhões para o Abel, ou 3 milhões e meio, 4, paga o Palmeiras 3 milhões e 4 milhões para um treinador que põe o time para jogar feio. Paga isso para um treinador que não conseguiu ganhar nos últimos 2 anos. Isso não é nada contra o Palmeiras. Isso aí é contra a gestão do Palmeiras. Se o Palmeiras quer Isso, pessoal, o Fernando Gil, ele é muito inteligente, cara, na forma de pensar. Ele é um cara muito inteligente. E vocês sabem, né, o posicionamento aqui do canal. Concordo plenamente com tudo que ele tá falando. E aqui ele não tá querendo menosprezar o Palmeiras, engrandecer o Flamengo. Ele tá querendo comparar a realidade que daqui a pouco até o próprio Flamengo está indo para uma situação igual ao Palmeiras está hoje. Então, assim, ele já, primeiramente, já coloca com isso como algo inadmissível, né? Porque você começa daqui a pouco colocar um treinador acima do clube. E assim como o Felipe Luiz acabou de começar aí, né, a carreira de treinador, o senhor Abel Ferreira começou a ser realmente reconhecido no Palmeiras. Porque sem o Palmeiras ele não era nada. E a mesma coisa, como treinador, o Felipe Luiz foi graças ao Flamengo. Então por que agora tudo essa loucura de querer ganhar um absurdo, de daqui a pouco ser um cara insubstituível, tá? É por isso que eu trouxe esse vídeo, porque, cara, é um comparativo excelente do que ele fez, que pega muita coisa do que a diretoria do Palmeiras poderia ter agido diferente. pagar 3, 4 milhões, inflando o salário dos treinadores, se a Leila acha que o Palmeiras é refém do Abel, o problema é dela, meus amigos. O que tem de palmeirense aí reclamando do trabalho do Abel é uma enormidade. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque ele entende que tem que ganhar mais do que Você viu, né? E ele vê o tanto de palmeirense que reclama, o quanto que a gente reclama aqui sobre esse tipo de situação e ainda pode querer até ganhar mais e não trazendo nada para dentro do clube, não trazendo títulos, jogando esse futebol horroroso e ficar só dando desculpa em coletiva. Não é isso que a gente quer para o Palmeiras. O Palmeiras precisa ter esse tipo de postura que o Flamengo está tendo com o Felipe Luiz, para não se tornar escravo. O time precisa ser independente de treinador e não dependente de treinador. o treinador do Palmeiras, que é exatamente o maior salário de treinadores aqui no Brasil. E eu vou dizer para vocês uma coisa: se você for entender na teoria, é verdade. Sim, ele tem que ganhar mais do que o Abel mesmo, porque ele ganhou e o Abel não ganhou. Mas nós temos que entender outras coisas. Se o Palmeiras, eu vou repetir, é refém do Pega Abel, essa. se o Palmeiras é refém de um treinador que não ganhou nada nos últimos 2 anos, se o Palmeiras é refém de um treinador que gastou 700 milhões esse ano em investimentos e não ganhou nada e apresentou um futebol pífio dentro de campo, porque a verdade é essa, o Palmeiras apresentou um futebol pífio e o palmeirense sabe disso, com 700 milhões, inclusive por indicações dele, de jogadores que são ruins. Tá vendo, ó? E assim, ó, pessoal, ele colocou até o Felipe Luiz com todo o investimento que o Flamengo tem. O Felipe Luiz não fez mais do que obrigação. É isso que a gente fala quando o Abel tem um time bom, quando o Abel tem um time que teve um bom investimento. Cara, ele vencer é obrigação. Por isso que a gente tem que sair desse modo gratidão eterna, a não ser dependente de treinador. Treinador, ele é um funcionário.
Ele tem que trazer resultado porque ele é bem pago. E o Abel é o mais bem pago. E nos 2 últimos anos não ganhou nada. E muito torcedor palmeirense que vive babando ovo para isso, passando pano para isso daí, achando normal. Ah, mas não vai ganhar sempre. Não vai ganhar sempre é uma coisa. Agora, e a forma que se perde? Certo? Então, eu vou totalmente a favor do com o que o Fernando Gil colocou nesse vídeo. Para mim, assim, ó, todo palmeirense, em sã consciência, deveria parar para assistir esse vídeo aqui para refletir um pouquinho. A maior parte deles. Se o Palmeiras investiu errado porque o Abel provocou investimentos errados e o Palmeiras quer pagar 3 milhões, 3 milhões e meio, 4 para o Abel, isso aí é uma questão relativa ao Palmeiras, não é uma questão relativa ao Flamengo. Eu estou muito nervoso realmente porque isso me irrita. Porque o Felipe Luiz, hoje, ele é treinador do Flamengo porque ele teve a oportunidade de treinar o Flamengo. E na primeira oportunidade vai lá e pede 4 milhões, 5 milhões, 4 milhões. Isso é irreal. E antes de vir torcedor do Palmeiras aqui, os passa-pano do Abel e vir falar: ah, mas você tá falando que o Abel pediu. Não, eu não falei que o Abel pediu. Só que eu acho extremamente irreal pagar um absurdo desse para um treinador. Um absurdo. Ainda mais um treinador que de 2 para 3 anos não vem ganhando mais nada. Até para quem ganhou a Libertadores da América, isso é irreal para quem ganhou o Campeonato Brasileiro, é irreal para quem ganhou a Copa do Brasil ano passado, isso é irreal para os padrões do futebol brasileiro. Gastar 4 milhões, 5 com o treinador e ainda por cima, com esse mesmo treinador abandonando as negociações e deixando ali nas mãos do empresário dele, o Felipe Luiz que vá para a Europa, então. Eu quero muito que ele renove, mas eu quero muito também que ele realize ali uma reflexão e entenda que isso é irreal para o Flamengo, que entenda. É tipo a gente pensar a situação aí de quando Abel Ferreira catou e foi assinar o pré-contrato. Certo? Ele foi assinar um pré-contrato às escondidas. Pegou, ligou o foda-se ali e sumiu para assinar um pré-contrato. E aí? Que muito torcedor do Palmeiras achou normal, né? Não é muito longe disso daí do que aconteceu com o Felipe Luiz, não. O que para mim é ainda pior. É ainda pior. E ainda continua muito torcedor aí endeusando o Abel Ferreira como o único treinador do planeta Terra. Que o Flamengo o projetou, que ele entenda que ele errou também, que a carreira dele está em construção, e que ele entenda que se o Palmeiras, vou repetir, é refém de um salário pago ao Abel, porque acha que não tem ali um mundo que seja verde sem o Abel, o problema é do Palmeiras, o problema é da Leila, a Leila que se vire com seus torcedores. Se a E isso é o erro mais grave que a gente tem, em de achar que não existe outro treinador que o Palmeiras vai morrer se não tiver o Abel Ferreira. A gente precisa sair disso, cara. É por isso que assim, ó, eu particularmente, eu não vejo mais outra saída para o Palmeiras voltar a ser o Palmeiras do seu torcedor enquanto estiver essa seita dentro do Palmeiras. Eu não acredito, cara. Leila vai gastar mais 700 milhões pela indicação de um treinador que fez o time jogar mal esse ano. Você me desculpe aí, Palmeiras, palmeirense. O Palmeiras é um clube muito grande, mas a É a mais verdade pura é essa que eu estou verdade. dizendo. O nosso amor pelo clube, a nossa crença, ela não pode ser maior do que a verdade. A verdade é essa, o Palmeiras não ganha 2 anos. E aí a gente viu muito torcedorzinho, coraçãozinho pro Abel, depois de derrota, aplaudindo derrota. A gente viu torcedor, ah, não fica triste não, Abel. É aí, cara, olha, esse vídeo do Fernando Gil, eu quero ver, depois eu vou dar uma observada até nos comentários para ver o que vai ter de palmeirense que vai querer ainda lá no comentário do vídeo do Fernando Gil e falar merda pra ele ainda, sendo que o cara tá colocando a mais pura verdade. Ó, é um cara de fora, não tem nada a ver a rivalidade Palmeiras e Flamengo, é questão de análise. Cara, assistam o vídeo dele, E pô, continua a pagar caro pro Abel e ainda vai renovar o contrato e vai ganhar mais ainda, não tem nenhuma dúvida disso. O Abel ano que vem vai ganhar mais ainda para não botar o time para ser campeão. Então pergunto a você, por que ele tem que balizar o salário dele com o Abel? Não. Não tem que balizar. O Flamengo está tentando oferecer ao Felipe Luiz muito mais do que ele merecia. Ele precisa entender que se tivesse no Bahia, precisa entender que se tivesse no Mirassol, por exemplo, porque trabalho grandioso foi o que o técnico do Mirassol fez, com jogadores que foram ali reunidos pelo scout. O Felipe e aí, no caso do Mirassol, aí sim, o Mirassol pode comemorar tudo que conquistou hoje aí no Campeonato Brasileiro. Agora o palmeirense soltando fogos por ter sido o melhor vice-campeão da história, aplaudindo vice-campeonatos.
3 vice-campeonatos. Tá bom pra vocês, palmeirenses, desse jeito aí? Realmente tá bom mesmo? Felipe Luiz não, o Felipe Luiz tem uma seleção nas mãos, você pega aí o elenco do Flamengo e você vai ver. E pela seleção, eu acho que o Flamengo ganhou muito pouco. Deveria ter ganhado a Copa do Brasil também. Deveria ter jogado mais. O Flamengo deveria ter ganhado com sobras. Nós passamos sufoco contra a Fortaleza, perdemos por erro dele contra o Bahia. Nós fizemos jogos também muito ruins. E nessa reta final ali, o time deu ali uma crescida e nós acabamos conseguindo ganhar as duas competições. Portanto, é irreal. O BAP está corretíssimo. Vocês parem aí de atacar o BAP e pensem bem no que eu estou falando. Esse é o tipo de postura que a Leila Pereira deveria ter com o Abel Ferreira. Deveria ser assim. A cobrança, né? Cara, você é pago para dar resultado, o salário é esse, se você quiser bem, se você não quiser, tchau. Tchau e bênção. Daqui a pouco tá o Arthur Jorge vindo para o Flamengo. E o Palmeiras continua aí refém, escravo do Abel Ferreira, mas por culpa da Leila, de um diretor de futebol que temos aí que Deus sabe o que faz, né? E por causa de uma torcida acadelada, carente, que se tornou essa torcida do Abel Ferreira, cara, que coloca o cara acima do clube. É inadmissível, cara. Eu não estou aqui sendo servilista, puxando o saco de presidente nenhum, não, mas quando está certo, está certo. O que o Flamengo está tentando fazer é muito mais do que a realidade do futebol brasileiro. Muito mais. O que o Flamengo está fazendo aí é algo irreal. O que o Flamengo está tentando fazer, renovar o contrato do Felipe Luiz, é o que o Flamengo pode. Agora, tem vida sem ele também. Vai ser difícil contratar um treinador, vai ter que se encaixar, vai ter que ganhar o respeito do grupo, etc. Sim, sim. Agora o Felipe Luiz precisa saber o que esse empresário dele está pedindo ao Flamengo. O Felipe Luiz precisa entender que o Flamengo está acima de tudo e que o Flamengo foi o trampolim para ele. Deu oportunidade nas categorias de base e deu oportunidade a ele de dirigir o time profissional. Não é que ele tenha que ser também refém dessa gratidão o resto da vida. Ele tem que ganhar muito bem mais esse dinheiro que ele está pedindo aí, não. Esse não, ele que vai ganhar esse dinheiro aí em outro lugar. Deixa seu. Estão vendo aí, rapaziada, essa reflexão aí? Cara, eu achei muito bom esse vídeo do Fernando Gil. Parabéns, Fernando Gil, porque assim, cara, esse é um vídeo que é mais direto até pro próprio Palmeiras do que pro próprio flamenguista, cara. Porque se o palmeirense tivesse noção disso tudo que tá acontecendo aí, o Palmeiras não estaria refém. O Palmeiras poderia ter ganhado mais títulos por não viver refém de um treinador que acha que é Deus, que acha que está acima do clube. O Palmeiras não pode ser refém de um treinador desse. Mas é culpa da própria diretoria e também culpa de torcedor que aplaude isso daí, que acha normal, que acha que o Palmeiras sem o Abel não existe. Então, pessoal, deixa o seu comentário, se inscreva no canal para fortalecer e, cara, deixa o seu comentário principalmente para o que você pensa referente a essa reflexão aí do Fernando Gil. E eu apoio totalmente. Eu não vou aqui querer que o Flamengo como é que eu posso dizer assim? Ah, vou pensar numa ideia para o Flamengo começar a dar errado. Não, cara. Não, eu quero ver o futebol brasileiro mais forte. E esse tipo de situação não pode, cara, não pode existir dentro de clube algum. Tem que acabar. Tem que acabar com essa dependência emocional, essa carência, esse negócio de gratidão eterna. Cara, treinador, jogador, eles são profissionais remunerados pelo clube. Deu resultado, beleza. Se tá pro clube acertar, ok. Se não, tchau. Deixe seu like, se inscreva. Muito obrigado, rapaziada. Valeu!